Irmãos, abra comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Todos acharam? Amém? 1 Samuel, capítulo 17, diz assim, o primeiro versículo. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E armaram tendas entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel se reuniram, acamparam no vale de Elá e ordenaram batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale ficou entre eles. E um gigante saiu do arraial dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Havia um capacete de cobre na cabeça e vestia uma couraça escamada, cujo peso era de 5.000 siclos de cobre. E trazia perneiras de cobre nas pernas e um escudo de cobre entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e o seu escudeiro ia diante dele. E ele ficava de pé, chamava as fileiras de Israel e lhe dizia: Por que saístes a ordenar batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei um homem dentre vós que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, então seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e prevalecer contra ele, então sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse: Eu envergonho hoje as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando Saul e todos os filhos de Israel ouviram essas palavras dos filisteus, sentiram terror e lamentaram muito e temeram muito. Versículo 12. Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul este homem já era velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul em guerra, e os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Os filisteus chegavam pela manhã e à tarde, o filisteu chegava pela manhã e à tarde, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, seu filho: Toma uma efa deste grão tostado e 10 pães para os teus irmãos, e corre ao arraial dos teus irmãos. E leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, e vê como teus irmãos está passando, e traze notícia deles. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou de manhã cedo e, deixando as ovelhas com o guarda, pegou a carga e partiu, como Jessé tinha ordenado. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, dava gritos de guerra. E os israelitas, os filisteus, se colocavam em ordem de batalha, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trazia com o guarda da bagagem, correu às fileiras e perguntou como passavam os seus irmãos. Enquanto falava com eles, eis que o gigante Golias, era o seu nome, o filisteu de Gate, subiu das fileiras dos filisteus e começou a falar como antes, e Davi ouviu isto. E todos os filhos de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam muito. E os homens de Israel diziam: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para zombar de Israel. Quem o vencer, o rei enriquecerá, e este lhe dará a sua filha e a casa do seu pai,
a ele fará livre em Israel. Versículo 26. Então Davi disse aos homens que estavam perto dele: que se fará ao homem que vencer esse filisteu e tirar a desonra de sobre Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? E o povo lhe disse como antes, e assim falara o homem que o vencer. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falar aqueles homens, sua ira se inflamou contra Davi e lhe disse: por que desceste aqui, sobre o cujo cuidado deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a presunção e a maldade do teu coração, pois desceste apenas para ver a batalha. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura vim sem necessidade? E se virou dele para outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como antes. E quando se ouviram as palavras que Davi dizia, eles foram comunicadas a Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém perca a coragem por causa dele, teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Mas Saul disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas em casa de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho. Então eu corria atrás dele e batia nele e arrancava da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o segurava pela queixada, batia nele e o matava. Teu servo vencia tanto o leão como o urso. Também esse incircunciso filisteu será a mesma coisa, porque desonrou o exército do Deus vivo. E Davi disse: o Senhor me salvou do leão e do urso, me salvará desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor esteja contigo. E vestiu Davi com a sua própria armadura e colocou o capacete de cobre sobre a cabeça, vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, porque não estava acostumado. Mas Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de si. Versículo 40. E ele tomou o seu cajado em mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou no alforje do pastor que ele tinha, no surrão. Tomando sua funda na mão, ele se foi ao filisteu. O filisteu saiu e começou a aproximar-se de Davi, e seu escudeiro ia à frente. Quando o filisteu olhou a Davi, e o viu e o desprezou, porque ele era rapaz ruivo e de bom aspecto. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que tu venha a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem a mim, para que eu dê a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem afrontaste. Hoje o Senhor entregará na minha mão, e eu te vencerei, e vou tirar a tua cabeça, e darei aos cadáveres, os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus, as feras da terra, para que toda a terra fique sabendo que em Israel tem um Deus. E toda essa assembleia saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, pois o Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Enquanto os filisteus se levantou e estava se aproximando de Davi, então Davi correu ao encontro de Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. E a pedra penetrou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Da mesma maneira, Davi venceu os filisteus com uma funda e com a pedra, feriu e o matou, embora não houvesse uma espada na mão de Davi. Davi correu e se pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou, arrancando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o gigante estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram, e perseguiram os filisteus até a entrada do vale e das portas de Ecrom, e feriram todos os filisteus, e caíram a caminho, e saíram até Gate e Ecrom. E os filhos de Israel voltaram da sua corrida após os filisteus, e despojaram os seus arraiais. Davi pegou a cabeça do filisteu, trouxe a Jerusalém as armas dele e a pôs sobre a sua tenda.
E quando Saul viu Davi saindo ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, chefe do exército: Abner, esse jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela tua alma que não sei, ó rei. E o rei disse: Pergunta quem és filho esse jovem. Quando Davi voltava depois da morte do filisteu, Abner tomou consigo e o fez vir ante Saul. E a cabeça do filisteu estava em sua mão. E Saul lhe disse: És filho de quem, jovem? E ele respondeu: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém? Um texto bem longo, né? Mas vale a pena ler essa história é muito linda. E eu quero dizer para vocês que essa noite Deus tem uma palavra ao teu coração. Você vai sair daqui com a palavra, com o teu coração cheio da glória do Senhor, porque o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Quem crê nisso? Amém? Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, a qual nós lemos nesse momento, essa história de Davi, uma história linda, uma história que nos encoraja, Senhor Deus, e eu sei que o Senhor tem muitas lições para nos dar essa noite através desse texto, ó Pai. Senhor, fala conosco, abre o nosso coração, a nossa mente, Deus, prepara os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, Senhor. Deus, e que essa palavra possa cair em corações que estejam abertos para dar frutos, ó Pai. Possamos praticar aquilo que aprendemos essa noite. E eu peço, Deus, no nome do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, o nosso Deus soberano, que toda ação satânica contra as nossas vidas, em roubar essa palavra, em fazer com que nós tiramos nossos olhos do Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa noite eu quero falar desse menino chamado Davi, conhecido também como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi o filho mais novo de um pobre pastor chamado Jessé. E para os hebreus, meus irmãos, mais antigos, o mais novo não significava apenas o mais novo no ano, mas também o mais baixo na categoria da família, a quem sobrava os piores serviços, a quem era designado as piores coisas para fazer na família. Tanto é que quando Samuel vem ungir os filhos de Jessé, Jessé chamou só os outros filhos, não chamou Davi. Ele era rejeitado, era o menor, é aquele que tinha que ficar com todas as coisas. Mas, queridos irmãos, quando olhamos para a vida desse homem, nós vemos que Davi ele foi escolhido por Deus. Mesmo sendo rejeitado por sua família, sendo o menor da sua família, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. O filho rejeitado de um pastor pobre, anônimo, do interior da cidade de Israel, foi escolhido para ser rei de Israel. Só esse fato, queridos irmãos, deve ser encorajador para pessoas comuns, como eu e como vocês. Não preciso parecer o Brad Pitt para ser escolhido. Apesar que eu acho que eu sou mais bonito que ele. Tô brincando, vocês riram porque você sabe que é mentira, né? Não preciso ser a Angelina Jolie para ser uma pessoa escolhida. Não preciso ter o talento do Neymar ou a voz da Ivete Sangalo para ser alguma coisa. Sabe por que não preciso disso, queridos? Porque o meu coração é o que importa. Porque o teu coração é o que importa. Não importa os teus talentos. Não importa o que você é, o que você pretende ser. Importa o teu coração. Por que Davi foi escolhido como rei? Porque foi uma ação sobrenatural? Porque era um menino lindo, talentoso, um cara alto, forte? Não, queridos irmãos. Davi ele foi escolhido por causa do seu coração. E queridos, olhem bem para mim nesse momento, nessa noite, o que eu vou dizer para você. Deus não está preocupado com os seus recursos. Deus não está preocupado com os seus talentos. Deus ele não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado com o seu coração. E assim como ele sorriu para Davi, ele sorrirá para qualquer um de nós, se tivermos um coração pronto para amá-lo verdadeiramente. Deus tirou um menino pobre de trás das malhadas das ovelhas e fez rei de Israel, o soberano de uma nação. Ele também pode usar a mim, pode usar a minha vida, pode usar a sua vida da maneira que você jamais imaginou, porque Ele conhece o meu coração e o teu coração.
Só esse motivo já é um motivo que nós podemos nos alegrar. Porque Deus pode mudar a sua história essa noite, queridos irmãos. Deus pode mudar a história, a minha história, a sua história, como Ele mudou a história desse menino. Deus pode mudar, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Para contextualizar um pouco esse texto, os irmãos sabiam o que estava acontecendo mais ou menos? Voltando para o texto, a cena estava montada. O palco da guerra estava montado. De um lado, na montanha de Socó, estavam os filisteus. Estavam milhares de soldados filisteus com as suas armas de aço brilhante que iluminavam a montanha. Do outro lado, em outra montanha, chamada Azeca, estavam os soldados israelitas. E no meio dessas montanhas havia um vale, o Vale de Elá, conhecido também como Vale de Sangue. E era ali que as batalhas, os confrontos aconteciam. Uma guerra logo seria travada entre as nações. A desigualdade já começava na economia dessas duas nações. Os filisteus tinham uma economia coroada por um monopólio sobre o ferro e sobre os ferreiros. Ele tinha o ferro e tinha quem trabalhava que manuseava o ferro, os ferreiros. Enquanto Israel só tinha bronze e madeira. A força bélica também era desigual. Continuava a estar ao lado dos filisteus. Os filisteus possuíam carruagem, além de possuir o aço, o ferro, possuíam carruagens com rodas armadas, com espadas capazes de cortar divisões israelitas inteiras, como se fosse uma grama. Por outro lado, queridos irmãos, os israelitas estavam apenas armados com estilingues, com flechas, ferramentas variadas de fazenda. Apenas Saul e Jonatas tinham uma espada. O exército de Israel tinha apenas duas espadas, o rei e o príncipe. Em todo Israel. Nem mesmo as setas mortíferas dos flecheiros de Israel poderiam furar as armaduras de metal dos filisteus. Queridos irmãos, a soberania bélica dos filisteus era visível. Então surge no meio dessa história, nesse cenário, um guerreiro amedrontador, com um nome chamado de Golias, um homem que era um duelista, um profissional da luta, muito comum naquela época. Golias era um representante anormalmente grande dos filisteus, com 2,70 metros de altura, extremamente forte, extremamente paramentado, com uma enorme armadura, um capacete maciço, caneleiras e um dardo em suas mãos, muito pesado, tudo de bronze. E esse camarada, durante 40 dias, de manhã e à noite, ele ia em direção a Israel, insultava Israel, chamando Israel para a briga, porque quem perdesse aquela luta dominaria o outro como escravo. Foi nesse contexto que Davi chegou, enviado pelo seu pai, a saber sobre os seus irmãos que estavam em guerra. Foi nesse contexto. E a partir daqui, eu quero mostrar aos irmãos algumas posturas de Davi em relação àquele momento. Posturas essas que podem ajudar você, pode me ajudar em momentos difíceis das nossas vidas. A primeira postura que me chamou a atenção, meus irmãos, está no versículo 31, versículo 26, no finalzinho. Davi escuta tudo aquilo e ele usa um linguajar diferente diante daquele gigante. Davi, ele fala de Deus. Fala assim, olha, quem é esse filisteu incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? Perceba, meus irmãos, que até agora ninguém tinha falado de Deus. Toda a nação israelita estava amedrontada. Versículo 24 diz que quando os israelitas viram aquele homem, todos fugiram com muito medo. Queridos irmãos, a desesperança instalou-se no meio do acampamento de Israel. Ninguém pensou em Deus. E Davi, então, quando escuta aquilo, ele usa um linguajar diferente. Quando ele vê aquela situação, ele se indigna. Ele disse, olha, eu lutarei com esse filisteu.
Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E essa palavra, esse linguajar diferente, queridos irmãos, fez com que Davi fosse levado até Saul. Saul chamou para ouvi-lo e Saul disse para ele então: olha, Davi, você é muito pequeno, você é um menino, você não pode lutar. E ele começa a contar então a sua história: olha, o teu servo é capaz de matar tanto um leão como um urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles, Davi fala, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das garras desse filisteu. E a primeira lição que eu aprendo com esse homem, com esse menino, aqui, meus irmãos, é que precisamos ter um linguajar diferente diante das dificuldades. O gigante aqui, ele simboliza os nossos desafios do dia a dia, simboliza os problemas que assolam as nossas vidas, as circunstâncias ruins, desagradáveis. Como nós temos passado diante dela, abrindo a nossa boca e lembrando e anunciando a esse problema, a essa dificuldade que eu ou você tem passado, que temos um Deus poderoso, que muda situações, que luta por nós, que não nos abandona, ou temos então esquecido a grandeza de Deus, assim como o exército de Saul esqueceu. A Bíblia diz, queridos irmãos, que da nossa boca procede bênçãos e maldições. Tiago. Muitos cristãos, quando confrontam com gigantes, com problemas difíceis, com momentos doloridos, com circunstâncias ruins, tornam-se extremamente pessimistas, usam um linguajar derrotista, tornam-se pessoas derrotadas, porque olham para as circunstâncias, olham para o tamanho do gigante. Uma das atitudes mais impiedosas é o pessimismo, é o negativismo, que constantemente diz para nós que nós não podemos fazer. Foi isso que Saul fez para Davi. Você não pode, você é um menino. Esse é o linguajar de Saul. Mas, queridos irmãos, Davi não olhou para o tamanho do gigante, Golias, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E ele diz: olha, você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Querido, se você quer vencer esse gigante, essa dificuldade que você está passando na sua vida, talvez seja na área da saúde, da enfermidade, talvez seja no casamento, talvez seja na vida profissional. Se você quer vencer esse gigante, você tem que usar um linguajar diferente. Lembre-se do Deus a quem você serve. Lembre-se do Deus poderoso a qual te levantou, tirou você do lamaçal do pecado. É esse Deus que está à tua frente. Lembre-se das promessas de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É esse Deus que faz muito mais que nós pedimos ou pensamos. A segunda postura que eu vejo na vida desse menino está no versículo 31 ao 37. E eu aprendo, meus irmãos, aqui que as lutas do passado treinam você para vencer gigantes. Queridos irmãos, Deus não faz um rei de uma noite para o dia. Deus não faz um missionário da noite para o dia. Deus não faz um coração de um pastor crescer de uma hora para outra. Deus não faz um coração de um levita adorador de uma hora para outra. Davi passou por momentos de muita solidão, muita tristeza, desprezo, muitas dificuldades. No entanto, todos esses momentos apenas o prepararam para matar esse gigante e tornar-se rei de Israel. Foram tempos de muita solidão, onde o próprio Deus tornou-se o companheiro, como alguém que ouvia. A solidão e o silêncio expandiram a consciência de Deus em Davi. O coração de servo surgiu ao desprezo dos seus irmãos. Ele claramente era o mais baixo na hierarquia familiar. Ele era obrigado a cuidar das ovelhas de graça, um estado muito mais baixo do que um escravo. No entanto, foi um bom treino para a humildade de Davi.
ele tornou-se sensível ao aprendizado e ele não foi treinar na arte da guerra, mas ele havia sido treinado na coragem. Em seu trabalho de pastor de ovelhas, ele havia se deparado com 2 animais temíveis, um urso e um leão. Animais selvagens, e com as suas próprias mãos ele matou esses 2 animais. E ele fez isso porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando ele olhou para Golias, Golias não parecia para Davi tão perigoso quanto esses animais. Ele estava preparado para a guerra. Talvez, queridos irmãos, eu esteja falando essa noite para alguém que tiver a sua história de vida difícil. Talvez eu esteja falando essa noite para alguém que está passando por momentos perturbadores, momentos de muita dor, sofrimento, circunstâncias terríveis. Eu quero dizer a você que não é em vão que você está passando, não foi em vão que você está passando. O gigante vai cair diante de você. Você vai matar esse gigante e ainda vai ajudar outros a conseguir a fazer o mesmo feito. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, de Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar também os que estão passando por tribulações. Da mesma forma que você está passando por essas lutas e vai vencer, você vai ajudar outras pessoas a vencer também. A terceira atitude que eu vejo, a terceira postura que eu vejo em Davi está no versículo 41 ao 47. E aqui, meus irmãos, eu aprendo que os gigantes da nossa vida, do dia a dia, procuram amedrontar e nos tirar do foco. Quando Davi foi ao encontro de Golias, Golias escarneceu de Davi. Golias tentou amedrontá-lo, olhou para ele e diz: Olha, eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Ele estava tentando impor o terror sobre Davi. Davi, no entanto, estava com seus olhos em Deus, focados em Deus. Em nenhum momento ele perdeu a sua convicção, o seu foco, que ele obteria a vitória. No versículo 46 a 47, Davi ele fala: Olha, hoje mesmo, escuta, Filisteu, Golias, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens de toda a terra. Saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada e nem com lança que o Senhor concede a vitória, pois o Senhor é a batalha e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi não se amedrontou diante de Golias. Davi não se intimidou com o tamanho de Golias. Ele disse: Olha, o Senhor é a guerra. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O nome de uma pessoa, queridos irmãos, no Antigo Testamento, quando ela clamado, representava a totalidade da pessoa. Davi estava dizendo que ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo que ele estava indo com o próprio Deus ao lado dele. E, queridos, quando nós somos assolados pelos gigantes da vida, pelos problemas, pelas circunstâncias, pelos Golias da vida, temos a tendência de não enxergar com clareza. Nós nos amedrontamos diante das situações. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Eles temeram tanto a situação e temeram tanto esse homem Golias que esqueceram que eles eram o povo escolhido de Deus. Eles esqueceram que o Senhor é a guerra. Eles esqueceram que o Senhor adestra as mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Eles esqueceram que 1000 cairiam ao seu lado e 10.000 à sua esquerda e eles não seriam atingidos. Querido irmão, não importa o quanto seja grande o gigante na sua vida. Não importa o quão grande seja a luta que você está passando, que você está enfrentando. Não importa o quão difícil seja a sua situação. Não tire os olhos de Deus. Contemple a vitória no Senhor em sua vida. As circunstâncias que te cercam não são páreas para o toque transformador de Deus. Não olhe para um gigante
Mas não olhe para o tamanho do gigante, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Porque Ele é a guerra. Ele está com você. Ele está ao seu lado. É esse Deus que nós servimos. E a última postura de Davi, e que me chamou a atenção no versículo 48 a 51, é que o mal se corta pela cabeça. Aqui é o grande finale. O versículo diz que Davi vai ao encontro de Saul. Ah! E Golias vem ao encontro de Davi. Ah! 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 Uma sonoplastia, tá, irmãos? Não precisa entender. E Davi pega a sua funda e joga aquela pedrada perfeita ao ponto de encravar na testa do gigante. Para mim, meus irmãos, essa pedra foi potencializada pelo sopro de Deus. E o gigante cai. Davi não tem espada. Ele sobe em cima do gigante, pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça de Golias. Que significa para mim, queridos irmãos, e para você também, que o mal tem que ser extirpado por completo. Não podemos ser misericordiosos nem fazer concessões com o mal. Davi não pestanejou, não titubeou. Pelo contrário, ele acabou de uma vez por todas com aquele gigante, com o mal, com aquilo que afrontava o Deus de Israel. Queridos, existem situações em nossas vidas, existem gigantes que se levantam, problemas, dificuldades em nossas vidas que se levantam porque nós não agimos como Davi, nós fazemos concessões, andamos próximos demais do mal, caminhamos lado ao lado, esquecemos que estamos numa guerra, ou matamos ou morremos. Ou você acaba com esse vício, ou esse vício acaba com você. Ou você vence esse orgulho, ou esse orgulho vence você. Ou você vence essa situação que está na sua casa, ou essa situação vence você. Ou você vence esse pecado, ou esse pecado vence você, esse pecado vai te destruir. Davi destruiu aquilo que afrontava o Deus dos exércitos. E semelhantemente, Deus espera que você destrua o pecado, o mal que afronta o Senhor em sua vida. Deus não espera nada menos do que a cabeça de Golias em suas mãos. É isso que Deus espera de vocês. Eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei o que você está passando, meu querido irmão, mas quando eu estava fazendo esse sermão, o Senhor colocou no meu coração que pessoas precisam vencer gigantes. Pessoas precisam vencer gigantes em suas vidas. Talvez a sua situação é desesperadora, talvez a sua situação é uma situação que você não aguenta mais. Então eu digo, entregue nas mãos de Deus, porque o Senhor é a guerra. Ele que vai à frente. Deixe na mão dele. Quem é esse circunciso filisteu que afronta o Deus de Israel? Talvez você esteja sem forças. Talvez na sua mão não tenha mais nenhuma arma para a batalha. Eu quero dizer para você que tem umas pedrinhas aí. E uma pedrinha é capaz de resolver qualquer problema com a ajuda de Deus. Se você sente que está sem força, que precisa de um renovo, que precisa de forças para lutar essa luta, para vencer esse gigante, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você se coloque em pé, venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, porque o Senhor está dizendo que Ele vai à frente. Se tem alguém que entende, que sente que precisa de renovo, de forças para essa batalha, pode vir aqui à frente. Eu sou o primeiro, tá, irmãos? Eu sempre sou o primeiro, porque quando Deus fala primeiro com o pregador. E eu preciso também dessa força, dessa batalha, dessa ajuda, porque as minhas forças estão se esvaindo. Eu estou cansado. Eu estou sem forças para lutar. Eu estou sem forças para orar. Eu estou sem forças para ler a palavra do Senhor. Eu estou sem força para me manter uma postura. Eu estou a ponto de enlouquecer. O gigante tenta te amedrontar, mas nessa noite ele vai cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu quero
agradecer, Senhor, pela tua palavra. E eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque tu és um Deus fiel. Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu uso, Senhor Deus, a frase de Davi, onde diz que o Senhor é a nossa guerra. O Senhor é que vai à frente. É o Senhor, ó Pai, que vence o Golias em nossas vidas. Eu oro por essas pessoas, ó Pai. Cada uma delas tem um Golias. Cada uma delas, ó Pai, tem um gigante que precisa ser derrotado. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dê um basta nessa batalha, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, rompe as barreiras, ó Pai. Quebra os grilhões e faça, Senhor Deus, com que esses gigantes, Senhor Deus, se prostre diante dos teus filhos, ó Pai, porque o Senhor é com eles. O Senhor, ó Pai, eu peço que o Senhor revista cada um desses irmãos, ó Pai. Revista com o sopro da tua presença, da tua unção, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, fortaleça o coração desses irmãos. Que eles não desistam, Senhor, porque a vitória está próxima. Que eles não desistam, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, está trabalhando o coração, fortalecendo o coração dessas pessoas, endurecendo a sua carne, para que batalhas maiores possam, Senhor Deus, ser conquistadas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor Deus, que todo pensamento de morte, pensamento ruim, pensamento, Senhor Deus, de desistência, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que todo sentimento de medo diante da situação caia por terra em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor, ó Pai, coloque uma pedrinha na mão desses irmãos. Essa pedra ungida, abençoada, que derrotou esse gigante. Deus, que essa pedra, Senhor, possa fortalecer esses irmãos na caminhada da sua fé, da sua vida, na manutenção da sua vida espiritual. Eu os abençoo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, olhem o gigante aqui, ó, por aqui, ó, de baixo, tá bom? Lute. Não vai ser fácil não, porque ele é amedronta, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Pode voltar para os seus lugares, obrigado.